Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de português, tá certo? Então fiquem atentos à nossa aula de hoje. Peguem o material de vocês, tá? Enquanto vocês estão pegando o material de vocês, eu estarei compartilhando o slide da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje de português, né, que é na data do dia 7/4, vamos estar falando, tá, de substantivos primitivo, derivado, concreto e abstrato. A nossa aula hoje é de gramática, tá? E ela se encontra-se nas páginas 89 e 90, nessas duas páginas, tá? Então, se quiserem acompanhar, coloquem um livro aí para vocês irem acompanhando a aula. Na página 89, tá? Tem uma placa. Vamos ler agora o que tem nessa placa. Vejam aí na página 89. Tem assim: volta às aulas, escreva bem, sua livraria, material escolar, livro didático e muito mais. Então vamos lá. Vamos iniciar hoje falando sobre os substantivos, tá? A gente vai começar sobre o substantivo primitivo. Os substantivos que dão origem a outras palavras são chamados de substantivos primitivos, tá? De antemão, para nós entendermos um pouco de primitivo significa primeiro, né? Primeiro. Então, primitivos, eu vou pegar uma palavra primitiva, dela vai surgir outras palavras. Então, por isso que se chama-se primitivo, porque aquela palavra é única, é aquela, é a primeira, tá? Então, por isso que se chama-se primitivo, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo de primitivo, palavras que são primitivas. Livro, flor, pedra e goiaba, tá? Esses são os exemplos de substantivos primitivos. Substantivos que se originam de outros substantivos, eles são chamados de derivados. Agora eu digo para vocês, para uma palavra ser derivada, ela precisa ser primitiva. Porque daquela palavra primitivo é que eu vou surgir outros derivados, tá? Então eu só posso, né, colocar novos primitivos, novos derivados, no caso, desculpa, se tiver os primitivos. Que é de onde eu vou pegar aquela palavra, vou surgir outras palavras, tá? Então, por isso que vai dar-se origem a outra. Então, essa é a diferença entre substantivos primitivos e substantivos derivados. Olha, lembra que lá no exemplo eu coloquei para vocês livro, flor, pedra e goiaba, não foi? Pronto. Aqui no exemplo derivado tem livraria, floresta, pedreira e goiabeira. E essas palavras surgiram da onde? Surgiram justamente das palavras primitivas. Livraria, qual foi a palavra primitiva? Livro. Floresta, flor, tá? Pedreira, pedra. Goiabeira, goiaba, tá? Então, eu peguei as palavras primitivas e formei outras palavras. Vamos aqui, um exemplo mais simples. Eu tenho primitivos vezes derivados. Pedra, pedreira. Ferro, ferreiro. Vidro, vidraçaria. Café, cafezal. Bom, bondade.
Então, todas as palavras derivadas, elas surgiram das palavras primitivas, tá? Tia Lidiane, eu posso de uma palavra primitiva formar outra primitiva? Não. A partir do momento que você pega uma palavra que é primitiva e forma outra, ela não é mais primitiva, é uma derivada. Porque aquela palavra derivada, ela surgiu de uma palavra primitiva, tá? Então, não pode, não dá. Substantivo concreto é aquele que nomeia objetos, seres reais ou não, que não dependem de outros para existir. Por exemplo, cadeira, árvore, tá? Eles são nomeados, né, como objetos, e são reais ou não, tá? E que podem depender de outros para que venham a se existir. Vamos agora aqui nos substantivos concretos. Substantivo concreto é aquele cuja existência se prolonga no tempo, mesmo após a sua origem. É a ideia que se existe independentemente de alguém estar produzindo. Exemplos de substantivos concretos: colher, bruxa, noite e etc. Substantivo abstrato é aquele que nomeia seres sem existência própria, representando uma ação, um estado, uma qualidade ou sentimentos. Exemplo: caridade. Imagine-se uma pessoa caridosa. Fome. Já vai imaginar-se uma pessoa ou um animal sentindo fome. Vamos agora aqui, coloquei aqui alguns exemplos de substantivos abstratos. Vamos ler? Vamos lá, todo mundo lendo junto aqui quais são os exemplos dos substantivos abstratos. Adoração, agradecimento, alegria, altura, amargura, amizade, amor, dedicação, atenção, beleza, bondade, calma, calor, casamento, desprezo, doçura, dor, encontro, esforço e firmeza. Também nós temos fome, força, fraqueza, frio, glaucoma, inocência, justiça, largura, ódio, orgulho, palidez, permissão, pessimismo, preguiça, prudência, resolução, riqueza, sabedoria, satisfação, sonho e tristeza. Esses são alguns exemplos de substantivos abstratos, tá? Então, hoje, nós conseguimos identificar esses tipos de substantivo, né? De substantivo da qual, né, fazem parte de nossa gramática. Vamos lá. Hora da atividade, né? Aquela hora que nós vamos exercitar tudo aquilo, né, que foi falado na nossa aula de hoje. Vamos lá. Antes de irmos para a nossa atividade, né, eu vou só estar completando, né, a nossa aula de hoje, tá? Eu vou citar para vocês outros exemplos de substantivos primitivos e derivados. Vamos lá, eu tenho a palavra porta. Porta é um substantivo primitivo ou derivado? Ele é um substantivo primitivo. Agora vamos lá. Se eu disser assim, turma do quinto ano,
formem palavras derivadas a palavra porta. Que outras palavras vocês iriam, né, colocar para o substantivo primitivo que é porta? Tia Lijane, eu posso colocar portaria, porteiro, né? Tudo isso está relacionado à palavra primitiva. Vamos lá, sapato. Sapato. Sapato é uma palavra o quê? Primitiva ou derivado? Uma palavra primitiva. E que palavra eu poderia estar formando com a palavra sapatos? Que tal sapataria, né? Eu poderia estar formando sapataria, sapateiro, tá? Sapataria e sapateiro já não é mais primitivo. É o quê? Derivado, tá bom? Vamos lá, peixe. Peixe é uma palavra primitiva. Vamos lá formar outras. Que palavra eu poderia estar formando? Eu poderia estar formando a palavra peixada. Olha aí, peixada. Também poderia estar formando peixaria, tá? Então, esses são alguns exemplos. Flores, né? Flores é uma palavra primitiva. Qual a palavra que poderia estar formando? Floricultura, florescência, tá? Então, essas são as diferenças da palavra primitivo e derivado. A palavra primitiva é aquela primeira, aquela daquela única, né? Que dela eu posso surgir outras palavras. E a partir do momento em que eu vou surgir outras palavras, estarei formando os substantivos derivados. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, nesse momento, eu vou explicar para vocês a atividade, tá? Peço agora, nesse momento, que vocês coloquem lá na página 91. Vamos lá, página 91. Primeira questão. Escreva o substantivo primitivo para os derivados abaixo. Bem simples, gente. Eu tenho uma palavra muralha e mural. A palavra muralha e mural são primitivos de uma palavra. Que palavra é essa? Muralha e mural é derivado. Mas se elas são derivados, foi porque ela surgiu de uma palavra primitiva. E que palavra primitiva é essa? Você vai colocar. Também tenho casarão e casebre. Uma dica, gente. Uma palavra que vai lembrar de casarão e casebre, né? Vai estar se referindo de que palavra? Formando-se de que palavra, né? Aí você vai ver qual é a palavra primitiva. Essa tá muito fácil, gente. Qual é a palavra primitiva de boiadeiro e boiada? Essas palavras foram formadas de que palavra? Eu tenho dentista e dentição. Ah, essa aqui também tá muito fácil. Qual é a palavra primitiva? Cajueiro e cajuzinho. Essa não dá para se confundir. Muito fácil também. Goiabada e goiabeiro. Essa também tá fácil, porque essa aqui é a palavra primitiva, tanto no primitivo como no derivado, eu usei exemplos, tá? Então, se você lembrar lá da nossa aula, você vai ver que eu usei esses exemplos. Floricultura e florista, né? Um exemplo também que eu usei lá no nosso substantivo primitivo e derivado. Carroceiro e carroceria.
Vem de que palavra primitiva? Você coloca dedal, dedinho e dedão. Essa também está muito fácil, tá? Vem de que origem de que palavra? Aí vocês vão colocando somente a palavra primitiva, tá? Então, vamos lá. Segunda questão. Copie do quadro abaixo substantivos derivados de livro, chuva, máquina. Essas três palavras que eu estou dizendo para vocês são primitivas, tá? Delas surgiram outras palavras, tá? Justamente aquela que nós estávamos falando, que são os derivados. Aí você vai colocar, olha, eu tenho aqui no quadro, eu tenho livreco, chuvão, livreto, livreiro, livraria, chuvisco, chuveiro, livrinho, maquinador, chuvinha, maquinista, maquininha, maquinária, chuvarada e maquinista. Gente, está muito fácil, tá? Essas palavras que eu acabei de ler são as derivadas. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar as palavras que são derivadas da palavra primitiva. Todas aquelas palavras derivadas que vieram de origem da palavra livro. Todas as palavras que vieram de origem da palavra chuva. E todas as palavras que vieram de origem da palavra máquina, tá? É só ter atenção, ver as palavras, não dá para se confundir, tá? Não tem como se confundir nas palavras, porque elas já são bem parecidas uma das outras. Vamos agora lá para a página 92, tá? Terceira questão. O que você vai fazer na terceira questão? Vamos lá. Os substantivos derivados podem ser originados de uma classe de palavras diferentes. Leia o texto abaixo, identifique os substantivos derivados e escreva a palavra que o origina e a classe da palavra da qual pertence. O jogo de futebol, como é conhecido hoje, tem o seu nascimento na antiguidade. Desde a China, mas sua forma moderna, com os 11 jogadores e as dimensões atuais de campo. Só foi nascer na Europa, curiosamente, em uma espécie de restaurante. Pronto. Lê o texto. Agora você vai identificar quais são os substantivos derivados, tá? E quais são, né? Você vai escrever qual é a origem dessa palavra. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo, tá? Que está no texto, nascimento. Nascimento não é uma palavra primitiva, é uma palavra derivada. Aí, nascimento é uma palavra derivada. Qual é a palavra primitiva? Nascer. Nascer é o quê? É um substantivo? É um adjetivo? Ou ele é um verbo? Aí você vai dizer ao lado o que ele é. Então, você vai fazer três coisas, tá? Primeiro, você vai colocar a palavra derivada. Segundo, uma palavra primitiva da qual, né, foi formada a palavra derivada e dizer a que classe ela pertence. Se é um verbo, se é um substantivo ou se é um adjetivo. Quarta questão. Escreva uma palavra primitiva e forme derivados de acordo com a classe gramatical indicada
adicionando as terminações em destaque. Vamos lá, eu tenho um substantivo. Aí você vai escrever qual é a palavra primitiva que eu posso formar aí, tá? Por exemplo, eu vou colocar a palavra livro. Substantivo, que o derivado vai ser livreiro. Vocês estão vendo? Então, por isso que livreiro termina com quê? Com eiro, tá? Qual é o adjetivo, que é a palavra primitiva? Vai se formar a derivada que tem esa, magreza, né? Qual é a palavra que ela é verbo e que o seu final da palavra derivada vai ter ivo, criativo, entenderam? Então, você vai pegar uma palavra primitiva, escrever ao lado, formando-se dela outra palavra sendo derivada da palavra primitiva que você escreveu, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até o nosso próximo encontro. Espero vocês lá no nosso atendimento do Google Meet, justamente para a correção dessa atividade. Fiquem com Deus. Até logo.